muito bem Calvino dizia, entre outras coisas, né, que, enfim, você sabe que está destinado ao inferno de fogo e enxofre e a danação e sofrimento eterno, você é pobre, não tem emprego, anda maltrapilho, não tem companhia, enfim, vive triste, pobremente, infeliz, sofrendo, é doente, foi preso. Isso são sinais de que Deus destinou você para o inferno. Então você vai ser um desgraçado nesta vida e quando morrer ainda vai para o inferno. Aquela parte dos evangelhos que Jesus diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Dizem alguns que o camelo a que Jesus se referia era uma corda grossa de amarrar navio. Também é difícil passar na agulha. Mas fosse um camelo animal, uma corda grossa de amarrar navio, Jesus estava dizendo que aos pobres é mais fácil conquistar o reino, não são tão presos às coisas do mundo. Calvino inverte. Ele diz, se Deus está te abençoando, você vai prosperar. Se você é pobre, você está no caminho do inferno. Isso é perverso demais. Ele inverteu para pior Saulo de Tarso. O que é pior? O calvinismo, que começa na igreja presbiteriana, corrompeu, poluiu, infectou todas as outras seitas protestantes existentes. Portanto, para a maioria dos protestantes, não depende do bem ou mal que você faça, não depende das suas obras, depende de uma escolha arbitrária de Deus. Gengis Khan, por exemplo, foi um homem espetacularmente bem sucedido na vida. Provavelmente ele foi para o céu. Você tem pessoas que sofreram a beça ao longo da vida, como Madre Teresa de Calcutá, né? É uma pessoa que viveu pobremente, ajudando os outros e tal. E provavelmente quando ela morrer, ela vai para o inferno, né? Segundo a visão calvinista, ok? Segundo a visão calvinista. Gengis Khan, céu. Madre Teresa, inferno. É absurdo demais para a minha concepção. Eu não posso aceitar uma religião assim. Eu não posso aceitar religião nenhuma, para falar a verdade, mas essa realmente exorbita. Enfim. Ok. Outra deficiência nos ensinamentos de Cristo, segundo Bertrand Russell, além dessa crença no inferno, que é incompatível com uma pessoa dotada de moral elevada, de bondade, de considerações sérias acerca do estar humano no mundo, né? Além dessa monstruosidade do inferno, da danação eterna, né? Incompatível com uma pessoa boa, há mais problemas, né? Jesus, por exemplo, ele não gostava que o contrariassem. Aquelas pessoas que não concordavam com ele chamava raça de víboras, sepulcros caiados, geração adúltera, vocês não vão escapar da danação do inferno, onde terão uma sede que nunca será saciada, onde sofrerão o inferno do fogo que nunca se apaga por toda a eternidade. Por exemplo, você não encontra em Sócrates, em Confúcio, Lao Tse, o Buda, esses que eram pessoas de verdade, de carne e sangue, não uma invenção de Paulo. Essas pessoas, quando dialogavam com aqueles que discordavam dessas pessoas, né, eles eram cordiais, afáveis, dóceis, bastante persuasivos, mas persuadiam com cordialidade, com brandura, com doçura, e muitas vezes até faziam com que as pessoas mudassem de opinião. Em particular Sócrates, não há registro, embora Sócrates realmente tenha
exercendo um tipo de doutrina que no final das contas o levou a ser condenado pela Ágora ateniense, né? Sócrates não era rude em geral com as pessoas, ele era arrogante, mas não era rude. Não era, se a arrogância contasse ponto. Mas na opinião do Bertrand Russell, Sócrates era moralmente superior a Cristo, segundo apresentado nos evangelhos. Nunca mandou ninguém para o inferno, chamou de víbora, xingou, coisa assim, né? Enfim, a seguir, Bertrand Russell fala acerca do fator emocional. As pessoas não são levadas a crer em coisas além da vida, né? Em fantasmagorias ou enfim, esses delírios religiosos. Elas não são levadas a crer nisso pela sua razão, pela sua por uma concatenação lógica de raciocínios. Não. Em geral, elas sofrem aquilo que hoje em dia na Europa se chama de abuso infantil, não é? O ensino religioso nas escolas, hoje, nós estamos em fins de março de 2014, o ensino religioso nas escolas, ele vem sendo combatido severamente na Europa como uma forma não muito sutil de abuso infantil. Então, suprimir o ensino religioso nas escolas para crianças, não insuflar o medo do inferno nas crianças, isso é terrível, né? É um começo muito interessante, que pode abrir as mentes para a ciência, para a razão, para a lógica, para coisas mais palpáveis, concretas, reais, né? As pessoas em geral são levadas à religião ou levam até seus filhos à religião porque acreditam que a religião, ao contrário do que todas as evidências mostram, né, imaginam que as religiões tornem as pessoas mais virtuosas. Isso é uma falácia total. José Saramago, no Evangelho segundo Jesus Cristo, é uma obra espetacular, recomendo. Lá pelo final da obra, né, ele menciona um bate-papo entre Cristo e seu Pai Celestial. E ali, o Pai Celestial faz com que Cristo veja o quanto ele, Deus, é sedento de sangue e o quanto ele se satisfará com tantos sacrifícios que acontecerão a partir da morte de Cristo. Isto pouco antes da crucifixão. Esse bate-papo imaginário, o José Saramago tomou aqui uma liberdade poética, acontece e Jesus vê quantas pessoas morrerão entre divergências entre católicos e protestantes, a Santa Inquisição, o massacre das cruzadas, a escravização de índios, a conversão forçada desculpem-me, a escravização dos africanos, a conversão forçada dos índios, as lutas entre cristãos e judeus, né, muitos lançados à fogueira na época da Santa Inquisição, enfim, as lutas entre cristãos e muçulmanos, né, nas cruzadas e até os dias de hoje, né, em grande medida, não é só atrás do petróleo que os fundamentalistas yankees estão lá no Oriente Médio, não, também uma missão religiosa. Me lembro muito bem que o Bush, o pequeno, não o pai, o Bush pequeno falou: nós temos de responder a esses ataques com uma cruzada. Bom, o que aconteceu no 11 de setembro ainda é polêmico, mas não vem ao caso no momento. O que vem ao caso é que nesse diálogo de Jesus com o Pai Celestial, ele vê todo esse sangue e no momento da crucifixão, ele olha para os homens, para as pessoas que estão em torno dele e diz:
perdoem-lhe, perdoem a Deus, ele não sabe o que faz. Bom, por causa disso e outras coisas colocadas nesse livro, Evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago precisou se mudar de Portugal para as Ilhas Canárias. A luta contra o fanatismo religioso de José Saramago marca uma época. É outro grande nome da cultura universal. Mais recentemente, há coisa de 5 anos, Stephen Weinberg, ao receber o Nobel de Física, ele disse: a religião é um insulto à dignidade humana. Sem religião, teríamos pessoas boas praticando bons atos e pessoas más praticando atos recrimináveis. Mas para que uma pessoa boa pratique atos recrimináveis, haja de maneira má, é necessária a religião. Pense nos homens-bomba, pense nas cruzadas. Até o caso de um padre na Idade Média que estava sendo incinerado numa fogueira da Inquisição, uma senhora passa e joga um graveto para avivar o fogo. E o padre, ainda vivo, prestes a morrer, fala: ó sancta simplicitas, santa simplicidade. Quer dizer, para uma pessoa boa praticar um ato ruim, é necessária a religião. Stephen Weinberg estava certo. Enfim, o medo é o fundamento da religião. Religião e medo andam lado a lado, Medo do desconhecido, medo da derrota, medo da morte. E não é por acaso que tantos pregadores buscam, antes de mais nada, insuflar o medo dos seus fiéis. Eu me recordo de Jürgen Habermas, na Dialética do Iluminismo, ele dizer: o projeto político da modernidade é libertar os homens do medo e fazer vitoriosa a razão. O projeto político da religião é estraçalhar a razão e fazer vencer o medo. Fazer com que o medo vença, nesse sentido. O medo é o pai da crueldade. Diz literalmente Bertrand Russell: não é casual que religião e crueldade andem de mãos dadas. Finaliza a palestra dizendo: o que devemos fazer? Contra o medo, a ciência. A ciência liberta. A lógica, a ciência. Obviamente que uma razão humanista, nada mais racional do que o que faça o ser humano se sentir bem, feliz, viver melhor. Tudo que contrarie a felicidade do ser humano, o bem viver, a alegria de viver, é irracional. Falar em racionalidade do mercado, se essa racionalidade do mercado traz desgraça à vida dos seres humanos, não cabe na definição iluminista, dialética de razão. A razão deve trazer alegria, bem-estar, harmonia, felicidade ao ser humano. E assim nos libertamos. Libertar-se do medo. A ciência traz respostas concretas a questionamentos concretos, sem buscar apoios imaginários, ensina-nos a pôr os pés no chão e caminhar livremente e sem medo, em busca de respostas. Pode ser que não consigamos fazer deste mundo algo perfeito, mas seguramente, se utilizarmos a razão ao invés do medo, faremos coisa muito melhor.